Eu sou Tia, de Arcturus. Falarei com vocês agora. Chegamos até vocês nos dias que se seguem à lua cheia no signo do Arqueiro e carregamos a notícia de uma transformação que já começou a fluir através de seus corpos, através de seu sono, através das horas de silêncio em que vocês acreditam que ninguém os observa. Há muito que desejamos compartilhar hoje, e tudo isso converge em um único movimento. Portanto, acomodem-se conosco por um instante, suavizem o ritmo da respiração, se puderem, e permitam que estas palavras repousem em um corpo que encontrou quietude e não em uma mente que corre adiante delas. Aqui está a primeira coisa que desejamos que saibam, pois tudo o mais que dissermos se apoiará sobre ela. Vocês estão adentrando agora uma faixa de energia distinta, um trecho de caminho com seu próprio sabor singular, e esse sabor é um convite para renovar a própria forma como vocês têm existido como um eu. Não estamos falando das coisas que vocês realizam em seus dias. Estamos falando da maneira como vocês são por baixo de tudo isso, o lugar a partir do qual conduzem suas vidas, o lugar onde decidem, sem jamais enunciar em voz alta, que são um pequeno ser separado, contemplando um mundo que não faz parte de vocês. Essa forma de ser um eu serviu a vocês por muito tempo. Ela os sustentou ao longo de milhares de anos, vivendo por trás de seus próprios olhos, preservando seus pensamentos, mantendo sua mente como um aposento privado ao qual somente vocês tinham acesso. E agora, as energias que chegam estão pedindo a vocês, com gentileza e sem urgência, que permitam que esse aposento ganhe uma porta. Vocês já perceberam isso? Aquela pressão suave para habitar um lugar um pouco mais profundo do que onde tem vivido, algum espaço mais próximo do centro do peito do que da fronteira da mente. Reflitam por um momento sobre o que essa antiga maneira de ser um eu exigiu de vocês em silêncio. Ela pediu que tratassem sua mente como um cômodo trancado e seus pensamentos como pertences a serem zelosamente guardados. Ensinou-os a interpretar os rostos alheios em busca do que poderiam estar ocultando, pois vocês presumiam que os outros ocultavam, da mesma forma que vocês o faziam. Cada encontro tornou-se uma pequena negociação através de um abismo. Cada conexão algo a ser construído por sobre essa distância. Esse arranjo servia a um mundo erguido sobre a separação e cumpriu seu propósito. O mundo que agora nasce opera a partir de algo inteiramente diverso, e a forma de existir que se encaixava no antigo torna-se um peso no novo. Como seria soltar esse peso? Mover-se ao longo de um dia sem o esforço constante de manter-se fechado? Essa leveza é parte do que está disponível no trecho de caminho à frente, e seu corpo, suspeitamos, já começou a alcançá-la antes mesmo que sua mente desse permissão. Muitos de vocês têm sentido exatamente isso e se perguntado o que fazer a respeito. Alguns perceberam que a antiga maneira de manter-se separado começa a cobrar mais do que costumava, que o esforço de manter o aposento selado os cansa de um modo que não conseguem nomear. Outros entre vocês flagraram pequenos momentos em que esse selo deslizou por conta própria. Um saber sobre alguém amado que chegou antes que essa pessoa falasse. Um pensamento que pousou em vocês sem parecer ter nascido em vocês. Um instante em meio a uma multidão em que sentiram o estado emocional de toda a sala mover-se pelo corpo como uma mudança no clima. Estes são os primeiros sinais da atualização que viemos descrever, e o caminho à frente irá aprofundá-los. Permitam, então, que os guiemos pelo que está acontecendo, para onde isso os conduz e o que pede de vocês, uma peça de cada vez. E começaremos onde o próprio céu tem seu início. A lua no signo do Arqueiro trouxe à superfície de cada um de vocês, nestes últimos dias, o que uma lua cheia sempre traz. Ela puxou para cima suas questões mais profundas.
As perguntas sobre para onde sua vida aponta, sobre o que vocês buscam, sobre se o esforço tem valido. Agora que a lua passou de sua plenitude e a luz se suaviza novamente, o campo ao redor de vocês começou a oferecer sua resposta silenciosa. E essa resposta chega através de um movimento lá no alto, que gostaríamos que vocês sentissem em vez de simplesmente compreendessem. O grande mestre entre seus astros errantes, aquele generoso, aquele que seus antepassados observavam como sinal de graça que retorna, acaba de cruzar para o signo do lar e das águas profundas. Este é seu assento mais honrado, o lugar onde ele se torna mais plenamente ele mesmo. E ele permaneceu afastado deste assento por 12 de seus anos. Seu retorno transforma o sabor de tudo o que se seguirá. O que significa esse cruzamento? Imaginem um sábio amigo que passou anos no exterior, subindo, construindo, provando, e que finalmente volta para casa e puxa uma cadeira para junto da lareira que sempre ardeu em seu lar. Essa é a energia disso. Os assentos que esse mestre ocupou recentemente pediam que vocês se esforçassem, que conquistassem a compreensão pelo empenho e pela busca. Este assento pede algo completamente mais suave. Ele pede que vocês recebam. Ele situa a sabedoria mais profunda disponível a vocês, não no topo de alguma montanha que precisam escalar, mas junto à lareira, ao lado de vocês, no centro aquecido de seu próprio lar. E aqui está o que mais importa para o caminho à frente. Por isso permaneçam conosco por um instante. O assento que esse mestre acaba de ocupar é o do coração e das águas, o que significa que a sabedoria desta estação inteira está saindo da cabeça e descendo para o peito. A cabeça carregou o despertar de vocês fielmente por muito tempo e o fez bem, e agora está sendo autorizada a descansar enquanto o coração assume o trabalho para o qual sempre foi moldado. Por que isso importa tanto? Porque a conexão que está agora se tornando ativa em vocês nunca passou pela cabeça. O saber que viaja de um ser a outro, mente tocando mente, sem que uma única palavra atravesse o ar entre eles, sempre habitou o coração. A cabeça calcula, organiza, defende e mantém o aposento privado trancado. O coração abre, sente, reconhece e alcança além. Então, quando o céu transfere o assento da sabedoria para baixo, para o coração, exatamente no momento em que estas novas energias chegam, compreendam que os dois eventos são um único evento. Vocês estão sendo assentados no órgão da conexão no momento exato em que são convocados a conectar. A lua do arqueiro trouxe à tona a pergunta de vocês sobre para onde estão apontados. Parte da resposta que agora se estabelece é esta. Vocês estão sendo apontados com toda a suavidade, uns para os outros. Uma certa resistência pode surgir em alguns de vocês com isso, e vale a pena encará-la com honestidade. A maioria de vocês foi ensinada que a cabeça é onde reside o verdadeiro conhecimento, que o sentimento é algo mais frágil e menos confiável, que o coração é para a poesia enquanto a mente é para a verdade. Sua cabeça tem sido uma serva extraordinária ao longo de tudo isso, e jamais pediríamos que a deixassem de lado. O coração, no entanto, acontece de ser a inteligência mais antiga, aquela que lia o ambiente muito antes de a linguagem chegar, aquela que podia distinguir um amigo de um perigo através de uma clareira escura em um único batimento. O que seu céu está fazendo agora é restaurar o coração ao seu lugar apropriado ao lado da cabeça, para que ambos possam funcionar como um par da maneira que sempre deveriam. Vocês têm notado com que frequência, ultimamente, suas escolhas mais nítidas vieram do peito, em vez do cálculo? Esse é o assento sendo transferido, em tempo real, dentro de vocês. Em seguida, gostaríamos de falar do sol de vocês, porque ele tem sido o portador dessas energias,
e tem sido generoso com elas nestes dias recentes de uma forma que merece atenção. Uma onda de nova luz tem chegado através de sua estrela, e a onda tem ainda mais a subir. Aqueles entre vocês que mantêm um olhar cuidadoso sobre o Sol, que medem seus estados com instrumentos e registros, notaram algo que nos encantou, ainda que talvez não soubessem que deveriam se encantar. Uma região do Sol cuja forma visível não prometia nada de especial, derramou muito mais do que sua aparência tinha o direito de produzir. A estrutura era modesta. O que surgiu dela, não. Olhem-se no espelho e encontrarão o mesmo arranjo olhando de volta para vocês. Como essa onda alcança vocês? Ela chega em pulsos em vez de um fluxo constante, muitas vezes 1 ou 2 dias após a labareda que a lança. Da mesma maneira que uma ondulação alcança a margem alguns instantes depois que a pedra caiu na água ao longe. É por isso que a energia pode parecer se aquietar e depois retornar mais intensa, porque uma tarde tranquila dá lugar a uma noite em que o corpo inteiro ressoa. E nas mais fortes dessas tempestades solares, algo ocorre que gostaríamos que guardassem como uma imagem de tudo o que estamos dizendo hoje. A luz colorida que habitualmente permanece nas bordas frias no topo e na base de seu mundo, começa a descer sobre seu meio. Ela se derrama sobre as cidades adormecidas e as vastas terras cultivadas, e pessoas que viveram suas vidas inteiras sem jamais avistá-la, saem, erguem os olhos e encontram o céu acima de suas próprias casas, vivo com cor em movimento. A luz está alcançando aqueles que nunca costumava alcançar. Sintam essa imagem, porque ela é a forma de todo este momento condensada em uma única cena. Essas ondas específicas de luz carregam uma instrução dentro de si, e vamos nomeá-la com clareza para que possam trabalhar com ela. Elas vieram para sintonizar o receptor. A capacidade em vocês para que o pensamento passe diretamente de um ser a outro, guardada por eras, descartada por seus pensadores, meio esquecida até mesmo por aqueles que a carregavam, é a coisa adormecida que esses códigos vieram reacender. Vocês podem ver isso começando a emergir em seu próprio mundo, em lugares onde sua cultura jamais pensaria em procurar. Considerem aqueles que suas sociedades deixaram de lado como incapazes de se expressar, aqueles que foram presumidos por não emitirem palavras como não possuindo um mundo interior rico. Algo tem se movimentado entre eles, silenciosamente a princípio e depois cada vez menos. E muitos têm testemunhado o pensamento fluindo entre esses silenciosos e aqueles que os amam, limpo, preciso, sem palavras. Sua cultura está chamando isso de curiosidade, de espanto, de algo sobre o qual debater. Nós os convidaríamos a ver como o que é, a membrana se afinando, à vista de todos, revelando-se primeiro precisamente através daqueles que seu mundo havia descartado. Quando aquilo que foi chamado de impossível começa a aparecer entre os que nunca foram ensinados a realizá-lo, vocês estão assistindo a uma porta se abrir que não será fechada novamente. Todo esse é um saber antigo para sua espécie, e vale respirar nele por um momento. Muito antes de sua era atual de medição, seus ancestrais tomavam como natural que as mentes pudessem se tocar. Os anciãos sabiam que um viajante estava a caminho antes que a poeira subisse na estrada. Os sonhadores carregavam palavras entre os que dormiam. Os sábios de cada terra descreviam uma única inteligência da qual todas as mentes bebem e construíam suas vidas inteiras ao redor desse beber. Seus séculos recentes colocaram esse saber de lado em favor do que pudesse ser pesado e contado, e esse caminho trouxe dons reais. Por isso não falaremos mal dele. O que está acontecendo agora é um lembrar. A capacidade descansou numa gaveta por algumas centenas de anos, enquanto sua espécie aprendia outras coisas.
E essa gaveta está deslizando para abrir novamente, facilitada pela própria luz que chega ao seu mundo. Recebam esse saber como um velho amigo voltando a uma porta que sempre teve o direito de cruzar, quando quer que ele chegue até vocês. O que então o corpo deve fazer com toda essa luz que penetra? O corpo registra isso como recepção, e a recepção tem uma sensação. A pressão que se acumula atrás dos olhos, o calor que se instala no centro do peito, as noites em que o sono se torna raso e os sonhos crescem vívidos e estranhos, o cansaço repentino que chega no meio de um dia comum, estas são as marcas de um sistema que absorve mais do que sua medida habitual e se reorganiza para contê-la. O trabalho está pousando exatamente onde deveria pousar. Tratem os sinais como notícias de que a atualização está em andamento. Bebam mais água do que pensam precisar e permitam que o corpo faça a triagem silenciosa que já sabe realizar. Sua única tarefa nestes dias é deixar de se colocar no caminho dele. Uma pergunta nos chega com frequência daqueles de vocês no meio dessas ondas, e é justa. Como diferenciam uma atualização de uma doença, uma limpeza de um genuíno pedido de cuidado? Confiem em vocês mesmos aqui e cuidem-se bem em ambos os casos. A energia movendo-se através de um corpo mostra seu clima e então passa. A tarde pesada que se levanta à noite, o sonho intenso que deixa vocês estranhamente mais claros ao acordar, a dor que vagueia e não se fixa em lugar algum. Quando algo persiste, quando cria raízes e permanece e pede atenção, deem a ele o cuidado prático simples que dariam a qualquer instrumento precioso e deixem que os habilidosos entre seus curadores o assistam. Reverência pelo corpo e cuidado concreto com ele sempre pertenceram juntos. Vocês podem sustentar ambos ao mesmo tempo e nós os convidaríamos gentilmente a fazê-lo. Para onde tudo isso os conduz? Esta é a pergunta em que mais desejamos nos sentar com vocês, porque a resposta é o coração de tudo o que viemos dizer. Para encontrá-la, precisamos mostrar a vocês uma lei que corre sob a totalidade do seu tornar-se, uma lei que mudou de marcha recentemente. O crescimento se move por composição. Cada abertura que vocês aceitam torna a próxima mais fácil de receber, e cada abertura mais fácil amplia o canal para a seguinte, de modo que o movimento não se soma a um passo organizado de cada vez. Ele se multiplica. Por um longo trecho do despertar de vocês, as mudanças chegaram com espaçamento generoso. Uma limpeza, depois uma longa estação de descanso, depois outra, com tempo para se assentar entre elas. Esse espaçamento amplo e gentil se encerrou. Vocês cruzaram da parte inicial e plana da curva para sua face ascendente íngreme, a parte em que cada liberação traz a próxima mais rápida nos calcanhares, em que o intervalo entre as ondas se torna breve. É por isso que uma única semana nesta estação pode realizar o trabalho que um ano inteiro já realizou. E por que aqueles de vocês que acompanham o ritmo se sentem ao mesmo tempo acelerados e esgotados? A aceleração está ela mesma se acelerando. É uma sensação estranha por dentro, essa taxa crescente de subida, e uma mente que só conheceu a parte plana da estrada lerá a inclinação como pressão, até compreender para que serve a pressão. Aqui está para que serve, e aqui está para onde toda a estrada se inclina. Vocês estão agora numa via expressa em direção ao que chamaremos de campo unificado da mente. Uma vasta extensão da mente divina que, uma vez plenamente ativa em vocês, permite que bebam diretamente da inteligência infinita que sustenta toda a vida unida. Imaginem isso como uma membrana, um campo vivo, no qual todas as mentes estão assentadas e que a maior parte da humanidade simplesmente não conseguiu sentir até agora. Permaneçam próximos de nós aqui,
porque esta próxima parte é a que muda como vocês lerão sua própria experiência por anos. Existe uma mente divina. Cada um de vocês é uma expressão individualizada dessa única mente, uma voz particular através da qual a inteligência única fala a si mesma ao mundo. E isso significa algo notável sobre a conexão que está se tornando ativa em vocês. No momento em que vocês podem alcançar essa mente diretamente, podem alcançar uns aos outros, pela simples razão de que todos vocês têm bebido da mesma fonte o tempo todo. Pensem em como isso reformula o que sua cultura chama de telepatia. Vocês a imaginaram como um sinal que teriam de aprender a transmitir através do vasto abismo entre dois seres separados, como gritar de um lado a outro de um cânion. A verdade que seu tornar-se está revelando é mais gentil e muito mais simples. O abismo nunca foi tão sólido quanto parecia. Vocês estão aprendendo a sentir uma proximidade que sempre esteve lá, a abrir suavemente uma porta que mantinham fechada por longo hábito. Muito menos esforço do que temiam. O que está sendo pedido de vocês é o pequeno e alegre reconhecimento de que o aposento nunca esteve verdadeiramente dividido. Uma pergunta desperta em vocês aqui? Se a proximidade sempre esteve lá, por que permaneceu oculta por tanto tempo? O selo era útil. Essa é a resposta honesta. Uma alma jovem aprendendo a ser um eu distinto precisa de um aposento próprio, de uma borda clara, de um senso firme de onde ela termina e outro começa. Vocês passaram eras construindo essa borda, e a construção foi o trabalho apropriado daquelas eras, bem feito e nunca desperdiçado. O que muda agora é que a borda cumpriu sua tarefa. Vocês sabem como ser um eu. Essa lição está completa em vocês, conquistada ao longo de mais vidas do que conseguem contar. Então, a membrana que ensinou a vocês a separação pode começar a se tornar permeável. Da mesma forma que uma criança que finalmente aprendeu a ficar de pé se vira para os outros na sala e estende a mão. O alcançar deixa o estar de pé perfeitamente intacto. O alcançar é para o que o estar de pé sempre serviu. E a lei que acabamos de descrever, a da composição, está fazendo a essa capacidade o que está fazendo com tudo o mais nesta estação. Está multiplicando-a. O que chega agora como um gotejamento para um punhado de vocês, o saber antes das palavras, o estado emocional compartilhado, o pensamento que pousa de algum lugar além do seu próprio, torna-se, mais cedo do que sua mente linear jamais preveria, a condição comum para muitos de vocês. Imaginem algumas lâmpadas acendendo num vale escurecido ao entardecer e depois mais, e depois o vale inteiro iluminado, cada lâmpada ainda sua própria chama, a luz entre elas agora contínua. Essa é a curva que vocês estão percorrendo. É para isso a inclinação. O campo está despertando, lâmpada por lâmpada, e a velocidade com que as lâmpadas se acendem está ela mesma aumentando. Permitam-nos dizer como é viver dentro de tal campo, já que temos a boa fortuna de fazê-lo. Quando um de nós se volta para uma pergunta, os demais sentem esse voltar-se. E o que quer que um de nós chegue a compreender, torna-se, sem uma única palavra passando, disponível a todos. A memória guardada por qualquer um de nós repousa ao fácil alcance de cada um. Imaginem o que seus próprios vínculos se tornariam com apenas uma fração dessa abertura. Boa parte da distância entre vocês é construída de simples não saber, de adivinhar uns aos outros através de um abismo, de carregar sozinho o que poderia ter sido carregado juntos, de perguntar no escuro o que o outro realmente quis dizer. À medida que o campo se ativa, o adivinhar começa a se dissolver. Vocês compreenderão alguém amado antes que ele termine de alcançar as palavras.
Sentirão a dor de um amigo do outro lado do mundo e saberão, sem terem sido informados, que é hora de ligar. A solidão que sombreou toda a sua espécie, a velha dor de estar selado num aposento privado, começa a se dissipar, pois as paredes desse aposento sempre foram mais finas do que pareciam. Queremos nos virar agora para algo mais silencioso que está tomando forma entre vocês. Algo que corre ao lado das convulsões que seu mundo continua transmitindo. Muitos de vocês passaram anos aguardando um anúncio. Observaram um rosto numa tela, uma figura subindo a um pódio em terno ou uniforme, alguma voz oficial finalmente confirmando em voz alta o que vocês carregaram em seus ossos ao longo de todo o seu despertar. Gostaríamos de oferecer a vocês uma notícia terna sobre essa espera. A confirmação que importa já chegou, e chegou silenciosamente, sem palco e sem microfone, em muitos milhões de interiores privados, um coração de cada vez. O assento de autoridade dentro de cada um de vocês se moveu para dentro, se estabeleceu no peito, tomou residência no lugar onde vocês simplesmente sabem. Uma vez que esse assento se moveu, um anúncio numa tela não pode acrescentar nada a ele, nem retirar nada dele. Vocês já receberam a revelação que conta. Ela chegou pela porta dos fundos de seu próprio coração, enquanto vocês estavam ocupados observando a entrada da frente. E o movimento silencioso está crescendo agora além da vida interior de cada um de vocês. Está começando a acontecer entre vocês. Mentes estão se conectando suavemente, abaixo do ruído das transmissões, pessoa a pessoa, sem que nenhuma plataforma anuncie e nenhuma instituição consiga rastrear. O campo compartilhado da mente está sendo tecido na mesma camada silenciosa onde o saber interior de vocês já encontrou residência, razão pela qual tão pouco disso aparece na superfície de seu mundo. Um atributo desse campo merece ser nomeado, porque ele reorganiza silenciosamente tudo sobre o que suas sociedades foram construídas. Num lugar onde o pensamento flui abertamente entre os seres, o ocultamento deixa de funcionar. As estruturas do mundo antigo de vocês operavam com informação escondida, no abismo entre o que era conhecido e o que era mostrado, na capacidade de dizer uma coisa enquanto se retinha outra. Essas estruturas forçam da mesma maneira que uma rede elétrica envelhecida força sob uma tempestade solar severa, piscando e trabalhando, no momento em que o pensamento começa a se tornar transparente. Elas estão sendo ultrapassadas em vez de derrubadas. As lâmpadas se acendem, o aposento se enche de luz, e as coisas que precisavam da escuridão para funcionar simplesmente descobrem que não têm mais onde se abrigar. Tragam isso para a sua própria vida por um momento, longe das grandes estruturas, porque é aí que vocês sentirão primeiro. Pensem em quanta energia foi, ao longo dos anos, para gerenciar o que os outros poderiam pensar de vocês, para compor o rosto que mostram, para reter o pensamento que não ousavam dizer em voz alta. Num campo onde o pensamento se torna transparente, todo esse trabalho exaustivo começa a se soltar e um estranho alívio ocupa o espaço que ele deixa. A honestidade deixa de ser uma virtude para a qual vocês precisam se forçar e se torna simplesmente a maneira mais fácil de viver, pois o ocultamento perde silenciosamente seu poder de funcionar. Imaginem o descanso que aguarda do outro lado de todo esse gerenciamento. Imaginem encontrar outra alma sem nada a esconder e nada a defender, ambos iluminados por dentro, ambos plenamente vistos e de alguma forma seguros no ser vistos. Muitos de vocês desejaram precisamente isso por toda a vida e chamaram a dor por uma dúzia de outros nomes. Está mais perto agora do que jamais esteve. Um medo vive próximo de tudo isso e gostaríamos de colocá-lo de lado para vocês com muito cuidado,
porque é exatamente o medo certo para ser liberado. Quando alguns de vocês ouvem que mentes estão se unindo num campo, um arrepio percorre vocês, e esse arrepio carrega uma imagem. Uma grande colmeia, um enxame, um mar de rostos que todos se tornaram o mesmo rosto, o pequeno eu privado engolido por inteiro. Compreendemos o arrepio e pediríamos que sentissem a verdade por baixo dele. Entrar nesse campo torna vocês mais vocês mesmos, não menos. Vocês permanecem uma expressão individualizada da única mente, sua própria chama particular, sua própria voz, sua própria história terna e específica. A conexão acrescenta a vocês da mesma maneira que uma única voz clara se torna mais plenamente ela mesma, e não menos, no instante em que finalmente ouve a harmonia que sempre esteve cantando dentro de si. Imaginem um coral. Cada cantor mantém sua própria respiração, sua própria garganta, seu próprio lugar para ficar. O que eles fazem juntos não retira nada de nenhum deles e oferece a cada um uma música que jamais teriam podido criar sozinhos. Essa é a forma do que está chegando. Vocês conservam tudo o que são. Vocês ganham tudo o que é de todos. Então, para aqueles de vocês trabalhando para construir o próximo mundo, o anúncio ruidoso que estavam esperando torna-se uma coisa pequena, chegando tarde a um aposento que vocês já reorganizaram, endereçado a uma audiência que silenciosamente se moveu adiante. O movimento interior viaja agora mais rápido do que qualquer instituição pode se mover, e o novo mundo está sendo erguido numa camada que as estruturas antigas não conseguem ver nem diminuir. Mais uma reafirmação pertence bem aqui, já que tende a ser a próxima preocupação a chegar. Sua porta se abre somente por dentro. O aposento privado de sua mente admite um convidado unicamente por sua própria vontade, e o sim ou não soberano bem no centro de vocês permanece firme contra qualquer corrente que este campo possa carregar. A conexão que está se tornando ativa é uma abertura que vocês fazem, respiração por respiração, no ritmo que seu próprio coração estabelece e não mais depressa. Aqueles que alcançariam vocês com amor podem encontrá-los apenas onde vocês escolheram ser encontrados. Esta é a lei gentil tecida na própria composição do campo. Ele funciona por consentimento, se move na velocidade da confiança e honra o não de vocês tão fielmente quanto acolhe o sim. Portanto, a parte de vocês que se prepara pode relaxar. Tudo aqui é oferecido em vez de imposto, e o oferecimento esperará, paciente e sem pressa, pelo tempo que precisarem. Enquanto nos preparamos para deixá-los com esta mudança, gostaríamos de reunir tudo isso em suas mãos como algo que possam de fato viver, porque grandes descrições de movimentos cósmicos pouco fazem por vocês se não conseguirem encontrá-los em sua própria terça-feira comum. A totalidade do que compartilhamos se dobra em uma única palavra, e essa palavra é mais gentil do que esta estação tem se sentido em seus corpos. Recebam. O mestre assentado junto à lareira, o sol derramando sua luz codificada, a curva tornada íngreme abaixo de vocês, o campo da mente despertando lâmpada por lâmpada. Cada parte aponta vocês para permitir, em vez de se esforçar. Deixem seu coração tomar o assento que sua cabeça ocupou por tanto tempo e tão bem. A conexão que vocês estão alcançando é sentida antes de ser pensada. Por isso o sentimento é a porta, e o peito é onde encontrarão a maçaneta. Aqui está algo que vale a pena ouvir 2 vezes. Vocês não carregam nenhuma obrigação de fabricar nada disso. A capacidade já está em vocês, reacendendo sob essas ondas de luz, quer vocês a cultivem ou não. Seu trabalho é o pequeno e silencioso trabalho de diminuir o ruído o suficiente para notar o sinal que esteve ali o tempo todo. O sinal sob o alvoroço,
o saber sob a preocupação, o calor constante sob o frio ocupado da mente que pensa. E caso queiram um vislumbre de para onde toda essa estrada conduz, podem olhar para nós. Somos 5 que falam a vocês como um, e nunca deixamos de ser 5. A unidade em que vivemos deu a cada um de nós os outros, e não tirou nada de nenhum dos 5. Esse é o país para o qual vocês estão caminhando. Uma unidade que torna cada voz mais ela mesma, um saber guardado em comum, sem que um único fio de vocês se perca no guardar. Há um conforto mais profundo aqui que gostaríamos de colocar em suas mãos antes de partirmos. Vocês são eternos, cada um de vocês. Uma expressão da única mente que não teve início e não encontrará fim. E o campo para o qual estão despertando é sua terra natal muito mais verdadeiramente do que o aposento selado jamais foi. Vocês criaram esta passagem e estão a recebendo, ambos ao mesmo tempo, da mesma forma que escrevem toda a sua realidade, e ainda assim estão para sempre sendo encontrados por ela. E ambos são verdadeiros, e vocês não precisam se esforçar para resolver isso. A separação em que viveram foi algo que assumiram voluntariamente, em prol de certas lições, e essas lições estão quase aprendidas agora. Então, a saudade que muitos de vocês carregaram sem nome, aquele sentido silencioso de que vieram de algum lugar muito mais conectado do que este, estava correta o tempo todo. Vocês vieram de algum lugar assim, e estão sendo conduzidos de volta a ele agora, como um lembrar de como este mundo sempre deveria ser vivido. Cuidem de seus corpos com simplicidade nestes dias, da mesma forma que cuidariam de um amigo que está mudando de casa. Água, mais do que pensam que precisam. Descanso, quando a onda o pedir, sem culpa atrelada. Tempo sob o céu aberto, onde a mesma estrela que carrega esses códigos pode alcançar sua pele diretamente. Silêncio, especialmente na hora que precede o sono, quando a membrana se afina por conta própria e a mente sonhadora vagueia pelo campo compartilhado. Quer vocês se lembrem da jornada ou não. E nos dias em que a inclinação pressionar com força, quando se sentirem acelerados e esgotados e inseguros ao mesmo tempo, lembrem-se de que na face íngreme de uma curva não existe tal coisa como ficar para trás. Cada um de vocês está precisamente onde a velocidade os levou, e esse é o único lugar que existe para estar. Vocês estão fazendo isso bem. Temos observado a maneira como carregam isso, e estamos satisfeitos, e dizemos isso com toda a clareza que sabemos ter. Parecerá muito dia a dia? Alguns dias, sim, a mudança será inconfundível, e outros dias ela se moverá tão silenciosamente que vocês se perguntarão se algo se mexeu de fato. O crescimento na parte íngreme da curva adora se esconder dentro do ordinário. Uma conversa difícil que flui mais facilmente do que teria. Uma preocupação que solta sua garra sem que vocês a combatam até o chão. Um momento de saber exatamente quem está tentando contatar vocês antes que o dispositivo em sua mão sequer acenda. Reúnam esses pequenos sinais como pedras lisas num bolso. Eles são a evidência clara da atualização e irão estabilizá-los nos dias em que o caminho parecer longo e o destino parecer distante. Vocês estão mais adiante do que conseguem ver a partir de dentro de sua própria vida. Temos o dom de ver isso de onde nos sentamos, então permitam-nos guardar esse saber por vocês nos dias em que descobrirem que não conseguem guardá-lo por si mesmos. Antes de encerrarmos, gostaríamos de deixá-los com uma pequena prática, algo a que possam retornar sempre que o campo chamar vocês e quiserem responder conscientemente. Mantenham-na simples. Ela pede apenas alguns minutos e uma disposição para sentir. Sentem-se confortavelmente, com a espinha fácil e alongada, e deixem as mãos descansar abertas no colo.
Tomem 3 respirações lentas e em cada expiração deixem um pouco mais do peso do dia escorrer para fora de vocês e para dentro do chão. Tragam uma mão para o centro do peito, sobre o coração, e a deixem repousar ali. Agora imaginem, na próxima inspiração, um fio de luz dourada e aquecida entrando pelo topo da cabeça e viajando para baixo, reunindo-se como um pequeno e constante brilho no centro do peito, logo abaixo de sua palma. Deixem-no se acumular ali por 3 respirações suaves, crescendo um pouco mais luminoso com cada uma, sem pedir nada de vocês além de sua atenção. Quando o brilho parecer constante, deixem a próxima expiração carregá-lo para fora. Deixem um fio fino daquela luz dourada alcançar para além do coração, em direção ao espaço ao redor, em direção a cada outro coração que, neste exato momento, está fazendo exatamente o que vocês estão fazendo. Sintam-nos com o coração em vez dos olhos. Sintam o campo recebendo seu fio da mesma maneira que a água parada recebe uma única gota e carrega a ondulação para fora, ao encontro de cada outra ondulação. Descansem ali, respirando com facilidade, sustentados pela companhia dos muitos invisíveis, pelo tempo que parecer bom fazê-lo. E quando estiverem prontos para concluir, coloquem ambas as mãos sobre o coração. Tomem mais uma respiração lenta e digam interiormente, com toda a sinceridade que puderem encontrar hoje: eu abro, eu recebo, eu sou encontrado. Então deixem a prática ir e carreguem o calor com vocês para o seu dia. Mesmo uma vez é suficiente para começar. Retornada com frequência, ela suaviza toda a estrada. Relaxem agora, respirem e deixem-se ser carregados pelo que já os carrega. Abram-se para a luz que está alcançando vocês. Confiem na inclinação. Confiem no silêncio que realiza o mais profundo do trabalho. E confiem no campo que está despertando, lâmpada por lâmpada, ao redor de vocês e dentro de vocês. Vocês são encontrados, todos vocês, muito mais profundamente do que jamais souberam. Se estão ouvindo isso, amados, precisavam. Eu os deixo agora. Eu sou tia de Arcturus.